Você sabia que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo quando falamos na jornada contra o câncer? Venha comigo logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e para você que gosta de assuntos ligados à saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar da vida da pessoa com câncer, entender como manter a esperança durante o tratamento, os cuidados que devemos ter para que ela não adoeça ainda mais e saber mostrar para ela que ela pode contar com o apoio das pessoas que estão em seu entorno. E para falar sobre isso, nós convidamos a Fabiana Martes Moli Caron. Ela é psico-oncologista, paliativista e terapeuta de luto e terapeuta cognitivo, comportamental e ainda presidente reeleita da SBPO, que é a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e psicóloga do Comitê de Saúde Mental da Abrale São Paulo. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde. Obrigada, Shirlene. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente também é um prazer recebê-la. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber por que você, que tem formação em psicologia, escolheu a área oncológica para atuar. Como é que isso aconteceu na sua vida? Olha, Celina, você sabe que muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Até porque são poucos psicólogos que trabalham ainda com essa área específica. Hoje está crescendo, mas ainda são poucos. Eu sempre me interessei, desde a graduação, pela área da psicologia hospitalar como um todo, que hoje já é chamada psicologia da saúde, já se ampliou, saiu de dentro dos hospitais, né? E dentro desse processo da psicologia hospitalar, lá enquanto eu era aluna da graduação, começaram os estágios dentro dos hospitais e o que eu comecei a perceber? Que tinham muitos pacientes oncológicos dentro de hospitais gerais, hospitais que tratam tudo, e esses pacientes oncológicos, eles tinham algumas especificidades de sofrimento que de fato estava relacionado com estar com câncer. Sim. E aí isso foi me chamando a atenção. Esse mundo dentro já do mundo da saúde. E aí depois eu me formei, aí eu fui fazer uma especialização em psicologia hospitalar geral e novamente dentro dessa pós-graduação, que foram 2 anos, que eu fiz no Albert Einstein, em São Paulo, e naquela época, claro, tudo presencial, 100% ali presente, né? O que aconteceu? Dentro do meu estágio lá no Einstein, novamente, essa população de pacientes oncológicos, eles demandavam mais por uma questão de sofrimento físico mesmo, que é muito específica da doença oncológica. A gente pode falar até da dor, a dor física, que hoje, claro, hoje a gente maneja muito bem a dor física, mas ainda existem pessoas que sentem muita dor e morrem com muita dor por falta até de expertise de própria equipe mesmo, médica, tudo. Hoje a gente tem arsenal de medicações, mas a gente ainda tem poucos profissionais que conseguem manejar isso de uma forma eficaz. E aí dentro desse mundo, de novo,
eu fui lidando com essa população, onde no hospital a maioria das chamadas para psicologia, a psicologia hospitalar, né, dentro de hospital, a gente trabalha muito sob solicitação, ou da equipe médica ou da enfermagem. E a grande maioria dos pedidos de interconsulta vinham de pacientes oncológicos. Porque, de fato, além da dor física, existe a todo dor componente que a gente fala emocional, social, e que hoje a gente fala que ele é psicossocial. Sim. Né? Porque dores sociais, como, por exemplo, a questão financeira, e que na oncologia isso demanda muito, ela acaba causando um sofrimento emocional, né? Quando a pessoa não tem recurso, entre outras coisas. Então, a grande maioria dos pedidos, eles vinham para pacientes oncológicos. E aí eu foi me chamando a atenção, porque eu falava, aqui tem não que as outras doenças tudo não tenham, né, um sofrimento, mas o câncer, até por uma questão histórica de ser uma doença estigmatizada, né, culturalmente, traz junto essa dor emocional, social, e que isso se soma. E aí eu fui me interessando por essa área. Fala para mim uma coisa. Nós sabemos que o diagnóstico do câncer traz um abalo emocional muito forte quando a pessoa recebe a notícia, né? Eu queria saber como é que as pessoas reagem nos primeiros momentos, nos primeiros dias, como é que funciona isso emocionalmente? A gente tem que pensar, né, que comunicação diagnóstica, comunicação de notícias difíceis, elas muitas vezes abalam a pessoa muito mais emocionalmente do que fisicamente. Porque na grande maioria das vezes, a pessoa ainda não está sentindo a doença física. Claro, ela tem às vezes um sintoma aqui, outro ali, mas coisa muito mínima. E aí, mediante essa notícia, como isso cai como uma bomba, o nosso cérebro, né, o nosso sistema neurocognitivo, vamos falar assim, né, ele não está preparado para situações traumáticas muito fortes. Porque a gente leva o nosso processamento de informação que a gente tem dentro do nosso aparelho cognitivo e mental, esse sistema de processamento de informação, por isso que o nome é processamento, porque o nosso sistema neurológico e mental, ele demora um certo tempo para processar aquilo que vem de fora. E quando você tem um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a sua vida, o seu aparelho psíquico, ele lê aquilo como uma ameaça de aniquilação. Sim. Né? Então, a primeira coisa que ele capta é do que já é conhecido, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres que fomos construídos, né, através do meio em que a gente vive. Então, o nosso cérebro, ele é como um computador. Ele vai armazenando informações para quando precisar usar aquilo da forma correta. E, em relação específica ao câncer, aí falando novamente da questão cultural e o quanto que isso é importante no desenvolvimento biopsicossocial do ser humano, o câncer, ele é uma doença muito estigmatizada, é uma doença que remete à morte, apesar de hoje termos muitos casos de cura. Só que como a população, ela traz a doença câncer
igual morte e sofrimento, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, a primeira informação que o nosso cérebro vai acessar ele vai lá na caixinha do que ele aprendeu sobre câncer. E o que tem nessa caixinha do que ele aprendeu sobre câncer? Morte, dor e sofrimento. Uhum. Então, o impacto é visto como um trauma. Por isso que tanto a pessoa quanto a família que está ali junto, quando recebe, né, eles usam muito essa palavra, eu perdi o meu chão. Parecia que eu estava caindo dentro de um buraco negro. É justamente por isso, porque o que o seu cérebro tem de informação de câncer é morte, é sofrimento. Existe ainda muito estigma no entorno de uma pessoa quando tem o diagnóstico de câncer, seja, você não perdoou, é falta de perdão, a alimentação processada, multiprocessada, e a pessoa se pergunta, o que eu fiz? Às vezes ela tem raiva, medo, culpa, ela mistura tudo porque parece que está nela a culpa pela doença. Olha, você, né? É que fez isso com você mesmo. E você sabe que isso é muito cruel, sabe, Sirlene? Claro, a gente sabe que o câncer, ele é uma doença multifatorial. Claro, tirando uma parte dos cânceres que são genéticos, hereditários, que isso já foi comprovado pela ciência, mas é uma pequena parte. Então, de uma população, se eu tiver 100 pessoas com diagnóstico de câncer, apenas 20% daquelas pessoas vão ter um gene que foi mutado e que de fato causou a doença. Os outros 80%, a medicina ela ainda não consegue explicar de fato por que ela adoeceu. Sim. E aí tem a questão multifatorial. Então é estilo de vida, alimentação, estresse, você ficar exposto a agentes nocivos. Então quando a gente fala de cigarro, de bebida alcoólica e tudo mais. Ou mesmo no trabalho, exposto a aí a gente entra com o estresse e, né? Sim, a questão de agentes químicos, né? Então, se você é de indústria química, se você, por exemplo, quem é do correio, que trabalhou 30 anos exposto ao sol, então esses são os agentes externos, né? Que junto com outros vão contribuir ou não para o desenvolvimento do câncer. Sim. Mas a medicina ela não consegue falar, você teve câncer por isso, exceto esses genéticos. E aí, a gente que é da parte da saúde mental e emocional, a gente fala que é muito cruel a gente jogar isso para a pessoa, né? Como que se ela tivesse feito algo de errado. Porque sim, já sabemos que a alimentação influencia bastante, o estresse que é o mal do século. Então, as pessoas estão desenvolvendo doenças por ser expostas ao estresse crônico que a gente fala, porque estresse também tem diferença, né? Porque, por exemplo, se a pessoa vive naquele estresse, então hoje a gente já sabe que os níveis de cortisol, que é o hormônio que regula, se ele fica o tempo todo no pico muito alto, isso vai te fazer mal em várias coisas, né? Mas não é só isso, né? A gente tem outros componentes que juntos podem fazer com que a pessoa desenvolva ou não um câncer. Então, é uma gama de fatores para a gente de fato falar assim, você causou a sua doença. Em termos afetivo-emocionais. O que a gente sabe hoje da questão mental ligada ao câncer? A gente tem um estudo, uma linha de pesquisa, que hoje é a mais estudada, que chama psiconeuroimunologia.
é estudada não só no câncer, então, por exemplo, em doenças autoimunes é muito estudada a psiconeuroimunologia, mas a gente tem a psiconeuroimunologia do câncer, que o que ela mostra pra gente? Que você não é capaz de causar um câncer em você porque você não perdoou ou porque você foi nervoso a vida toda. Até porque a gente brinca, fala que tem gente que é estressada e vive até 100 anos, estressado, xingando todo mundo e às vezes ainda morre dormindo. E tem pessoas, por exemplo, que, sei lá, são mais tranquilas, praticam às vezes yoga, essas coisas e desenvolvem o câncer. Então você não pode estabelecer uma relação causal. O que se sabe com os estudos da psiconeuroimunologia? Que depois de instalado o câncer, então a partir do diagnóstico do câncer, aí sim, o estresse, os humores deprimidos, tudo isso, aí sim, isso será nocivo para a doença. Olha, isso é muito importante, porque você está falando o quanto o estado emocional positivo vai influenciar na cura desse câncer. Isso, exatamente. Sim. Fantástico. Então a gente já tem pesquisas mostrando que o quê? Por exemplo, então a gente tem pesquisas que a gente chama de comparativas, né? Então onde a gente tem vários pacientes com câncer em tratamento que estão sob estresse ou estão deprimidos versus outro grupo de pacientes também em tratamento de câncer que não estão deprimidos e que estão minimamente controlando o seu estresse, porque ficar livre de estresse também é utópico, né? Mas esse grupo aqui, ele consegue estar controlando o estresse dele, então eles estão tendo cuidado, amparo, eles não estão deprimidos, versus esses outros que estão e que o estresse não está controlado. O que os estudos mostram? Que esse grupo vive muito mais tempo do que esse aqui. E isso já são, de fato, estudos comprovados, científicos, robustos, inclusive com medição de cortisol, vai lá, tira o sangue, vê como que tá o cortisol desse grupo, vê como não tá. E aí, ao longo do estudo, esse grupo aqui, que conseguiu manter o estresse mais sob controle, que não se deprimiu, viveu muito mais que esse outro aqui, inclusive até em questões de curas, vamos falar assim. Sim. Fabiana, eu quero que você, aproveitando esse gancho, que você me fale qual a importância do apoio da família, dos amigos, para auxiliar nesse estado emocional positivo e favorável para a cura. Muito importante. A gente sempre fala que o quanto que a rede de apoio, né, então seja ela a família, os amigos, o trabalho, né, eles entram como fatores protetivos para a saúde mental desse paciente. Porque quando você tem esse suporte, né, a gente chama de base segura. Quando uma pessoa, ela sente que ela tem ali naquela família, naqueles amigos, naquele ambiente de trabalho, pessoas que vão conseguir suportar e amparar e até entender de forma compassiva, de forma empática, aquele sofrimento, isso reduz o risco dessa pessoa ou deprimir ou ter episódios ansiosos, por exemplo. Entende? Que vão atrapalhar o tratamento. Exatamente. Sim. Diferente de uma pessoa que, se ela não tem essa rede de apoio, ou se essa rede de apoio é uma rede de apoio frágil, então suponhamos, se tem uma família que já é uma família
adoecida, seja de forma emocional ou de outras questões, né? Ou ela não tem amigos, ou ela está sem trabalho, isso vai fazer com que ela se entristeça mais, ela se sinta mais insegura por não ter, né, esse suporte, e isso pode desenvolver questões graves de depressão, crises ansiosas, ou então, se a pessoa já tem uma questão de compulsão, então ela vai beber mais, ela vai fumar mais, né, até para ter isso como suporte. Sim. Se ela não tem essa rede de apoio. Então, assim, a rede de apoio, claro, uma rede de apoio minimamente adequada é fundamental dentro desse processo. E aquele paciente que resolve que não quer falar sobre o assunto com ninguém, que se fecha? Porque no tratamento do câncer é muito importante o tratamento multidisciplinar, não é, Fabiana? Muito importante. E não tem aqueles pacientes que se fecham e não querem... Tem, Sirlene, se sabe que tem, mas aí eu vou falar até da minha experiência, né? Que são mais de 20 anos trabalhando com pacientes oncológicos. E a grande maioria deles são muito abertos para isso. São poucos aqueles pacientes que a gente fala que são mais resistentes, que não querem tocar no assunto, que não querem falar sobre isso. Claro que tem, né? Porque cada um é um e cada pessoa vive uma experiência, seja ela de adoecimento ou não, da forma que ela vivenciou as experiências da vida dela. Então, muitas vezes essa pessoa que às vezes ela se fecha, que ela não quer entrar em contato com aquilo, muito provavelmente já é uma forma de funcionamento dessa pessoa. Então não é às vezes nem em relação à doença em si, mas de tudo que essa pessoa já viveu na vida dela. A experiência. Mas tirando isso, eu falo que pacientes oncológicos, eles têm até um perfil, né, que a gente fala que são perfis resilientes, que eles se permitem entrar em contato com isso, de querer falar. Muitas vezes a família tem mais dificuldade do que o próprio paciente. E aí, às vezes, o paciente pode se fechar. Porque, às vezes, tem famílias, até para... a gente fala que a gente não julga, né? Porque a gente não pode julgar ou vir com preconceitos. Porque muitas vezes a família ela não quer tocar no assunto, ou ela minimiza aquele sofrimento, tipo, não, mas você já tá ótimo, você vai ficar bom, não fala, não, você já tá vendo, isso aí já... porque na verdade ela se sente tão ameaçada por aquela perda, por exemplo, que ela nega. Pelo medo da perda. Pelo medo da perda daquela pessoa, a família acaba minimizando, negando. E aí o que o paciente faz? Aí ele não vai falar com essa família até para poupar a família do sofrimento. É verdade, é verdade. Porque a gente tem que lembrar que é um sistema, né, Sirlene? Sim. Tá todo mundo envolvido. Eu falo que ninguém adoece de câncer sozinho. O câncer adoece a família inteira. O câncer e outras doenças graves, mas a nossa pauta aqui hoje é o câncer. Então fica todo mundo envolvido naquilo. E aí você tem que entender família como um sistema. Não é cada um no seu quadrado. É um sistema de pessoas que desde sempre estão convivendo de formas interligadas e conectadas entre si. Mas e essa dificuldade da família, de repente eu penso que pode ser até compreensível. Por quê? Porque acho que nenhum de nós está assim preparado para amanhã receber um diagnóstico tão sério quanto esse, porque ainda que o câncer hoje, graças às ciências, graças a Deus, graças a tudo, ao universo, a tudo que a gente que é importante a gente acreditar. Isso. Né? Hoje nós sabemos que quanto antes, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, mais chances
nós temos de cura do Isso câncer, mesmo. não é verdade? Isso mesmo, sim. Mas a sim. família não está preparada. O que você diria para as pessoas assim, gente, aconteceu? Como é que eu ajo? O que eu faço? O que eu faço? Como que você, como psicóloga, me orientaria num caso como esse? Bom, mediante uma, né, aí também o recado vai aí para todos e todas que estão nos assistindo, né? Mediante uma notícia grave, Isso. ameaçadora de vida, se permitam ser ajudados, né? Se permitam compartilhar isso com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, porque muitas vezes você vai receber carinho de várias formas, né? De pessoas que às vezes até a gente menos espera. Então, assim, se permitir olhar para isso, claro, lembrando que estaremos impactados, né? O medo, ele vem, as incertezas, eles vêm, mas hoje a gente tem lugares e profissionais adequados para auxiliar não só a pessoa, mas a família também durante esse processo. Então, se permitir ser ajudado, né? Não se fechar em copas. Claro, terão momentos em que a gente vai querer ficar, né, mais quietinho e tá tudo bem. Altos e baixos faz parte da vida. Sim. Mas não ficar só lá naquele baixo. Se permitir, após um diagnóstico desse, deixar-se ajudar. E nesse ponto, a espiritualidade tem um papel fundamental? Muito. Cada vez mais também os estudos eles têm demonstrado, e falo de forma científica, né? Porque quando a gente até fala em espiritualidade, Sim. antigamente não se conversava, né? Ciência com espiritualidade, e hoje não. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de câncer, acabou de ser lançado um livro há 1 ano, 2 anos atrás, sensacional, que é um tratado de espiritualidade em oncologia, inclusive com capítulos de vários médicos, porque a ciência também já comprovou que a espiritualidade, ela é um fator de proteção para você. E quando a gente fala espiritualidade, a gente não quer dizer religião, né? A gente tem que entender que espiritualidade é uma coisa e religião é outra coisa. Então, espiritualidade é a sua conexão, de você com o divino. Então, seja com Deus, com Jesus, com Buda, com o seu orixá, com o universo, mas é a sua conexão, né? É interno. Sim. E a religião, ela é algo que é externo, né? Então, a espiritualidade, quando de fato você tem uma espiritualidade mais desenvolvida, isso é um fator de proteção para depressão, para ansiedade, para estresse e, inclusive, para fortalecer o seu sistema imunológico. Então, por isso que a gente fala hoje, Sirlene, do cuidado, né, do suporte biopsico, sócio-espiritual. Então, são todas as esferas, porque o ser humano, ele é biológico, ele é psicológico, ele é social, mas ele é também um ser espiritual. Então, a espiritualidade, ela entra como um fator altamente protetivo para tudo. Você recomenda que o Sim, paciente busque... ele também busque. E hoje, cada vez mais, a gente tem, inclusive, cursos de formação de líderes espirituais, né? No sentido assim, num hospital, igual muitas vezes a gente tem o serviço de capelania, que é tão importante. Só que antigamente, esse serviço de capelania, ele era muito ligado à religião, né? Então, geralmente era um padre, né? Ou era algum pastor. Hoje não. Hoje a gente tem cursos
para uma pessoa se tornar um capelão ali, uma liderança espiritual daquele complexo hospitalar, sem necessariamente estar ligado a uma religião. Estar ligado a uma religião. Isso. Isso é muito importante. Você falou aí de um livro que me parece ser um livro importante. Você pode repetir o nome dele para que as pessoas possam acessar? E de repente pessoal, a gente mostra a carinha depois, dele, né, Bruno? Isso. O livro, pessoal, chama Tratado de Espiritualidade em Oncologia. Vamos um livro procurar novo na internet, vamos mostrar, porque as pessoas interessadas podem procurar, né? Podem tem para vender, tem de forma online, mas isso foi uma quebra de paradigma, né? Porque foi a ciência mostrando e que isso a gente conseguiu comprovar que a espiritualidade ela melhora tanto o bem-estar físico quanto emocional, social, tudo isso. Então, a importância da pessoa ter a espiritualidade dela, independente de qualquer religião. Todas as religiões são bem-vindas quando a pessoa ela tem a espiritualidade dela desenvolvida. Tudo isso que nós estamos conversando, espiritualidade, o apoio psicológico, tem peso também quando a gente fala no luto, porque nós estamos sujeitos e isso vai acontecer com todo mundo, né? Sim. E você é terapeuta do luto também, né? Também sou. É uma das minhas especializações em terapia do luto. Sou uma especialista. Como que funciona? Conta pra gente. A espiritualidade, ela entra no processo de luto. A gente tem o que a gente chama fatores de proteção e fatores de risco para a pessoa desenvolver o que a gente chama de luto complicado e que hoje essa nomenclatura tá mudando, a gente já está começando a chamar de transtorno de luto prolongado, que é quando a pessoa ela pode ter fatores de risco que a levem a um adoecimento pelo luto. Porque o luto, Sirlene, ele é um processo natural e esperado do ser humano. Todo mundo vai, é o que você falou. Se a gente não morrer primeiro, que todos que a gente tem um vínculo, todo mundo vai passar pelo processo de luto. E a grande maioria vai passar pelo processo normal e esperado. Isso quer dizer que não vai ter tristeza e sofrimento? Muito pelo contrário. Vai ter muita tristeza, muito sofrimento. Mas daí, até você adoecer pelo luto, aí já tem um parênteses grandes. Sim. E a espiritualidade, na grande maioria das vezes, ela também entra como um fator de proteção no processo do luto. Porque ela é algo que vai te amparar naquele processo de dor muito grande pela perda de algo que você amava muito. Porque eu falo que no luto, porque o luto é tão complexo? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente investe naquele outro ser humano, ou naquele animal de estimação, ou às vezes naquele trabalho, porque luto não é só de quem morre, né? Ou naquela relação, então quando a gente fala em separação, divórcio, então a gente, enquanto ser humano, a gente investe nossa energia emocional, né? Então, eu amo a minha família, o meu marido, meu filho, então eu estou investindo nele, né? Então eu invisto expectativas, eu invisto planos de vida, sonhos, tudo isso. E tudo isso está aqui, esse sentimento. Quando eu perco aquela pessoa, né? Eu falo que seria muito fácil. Não é só a morte, é um tipo de morte, É um tipo de morte, que é o que eu falo. Uma separação, um divórcio, é um tipo de morte. É um tipo de morte. Sim. Porque aquilo que você tinha e tudo aquilo que você investia não vai existir mais. Perder um emprego que você se dedica muito é um luto. Isso, sim. Porque eu falo, você perdeu o objeto, então
é o que eu falo, vou dar até um exemplo quando a gente tem uma perda concreta. Quando você está ali sepultando uma pessoa da qual você gosta muito, você sepulta o que é concreto, né? Então, o objeto, mas tudo isso que você sente pela pessoa, você não consegue sepultar junto com a pessoa. É verdade, é verdade. Isso fica com você. E você meio que não sabe o que Fazer com isso, porque isso. isso é a sua energia emocional que estava investida naquela pessoa e aquela pessoa foi-se, né, de certa forma sepultada, mesmo que não seja a morte física, e você ficou com tudo aquilo aqui. Então, todo aquele amor que você sentia, todos os planos, todos os sonhos, todas as expectativas, e aí? Aí vem o que a gente chama de processo de luto, que é o seu sistema neurocognitivo, ele vai ter que arrumar lugar para você reinvestir tudo isso. Só que isso demora um tempo. Não é tão simples assim, não tem prazo. Não dá pra gente falar, olha, em um mês você já vai ter... Não. Tanto que a gente fala que luto não tem prazo. Porque as pessoas perguntam muito isso, mas quando acaba o luto? É em 6 meses? É em 1 ano? Na verdade, os estudos atuais, o que eles concluíram? Que o luto não termina. Nunca. Nunca. É a gente que arruma um lugar para ele. Então, ele vai estar sempre ali. De vez em quando você visita, de vez em quando não, mas não tem como assim terminar. Tipo, como assim? É uma gavetinha. E tudo aqui. Isso. É uma gavetinha. Você vai colocar ali. ele lá. Às vezes você vai visitar, né? Você vai começar a elaborar melhor ele, e aí, por isso que esses fatores de proteção, né? Então, a espiritualidade, a família, a rede de apoio, o seu processo, né? Eles vão te auxiliar, mas o luto, ele vai estar ali, entende? Ele não tem como não tem como ele acabar, ele vai acabar quando você acabar. Entende? Porque aí ele vai junto com você. Enquanto você não acabar, tudo aquilo ali que você depositou tanto tempo, seja naquela pessoa, naquele relacionamento, ele vai estar ali. Ou na própria vida. Ou na própria vida. De um ente querido que você perde. Isso, né? É por isso também é o medo do luto que faz com que as pessoas levem tanto tempo a tomar decisões, para mudar de vida, mudar de relacionamento. Sim, até porque, né, esse que você está falando é o mundo presumido. Então, o meu mundo presumido, eu já sei como que é. Eu tenho segurança nele. Eu já conheço. Agora, eu já sei como que é. Agora, para eu me arriscar ao novo, o que acontece? Muitas vezes eu vou perder o meu mundo presumido. E aí, como que vai ser isso? E se eu perder aquilo que já tá bom, confortável, eu me arrepender e eu nunca mais poder ter de volta? Sim. Entende? Então é esse medo da perda que muitas vezes as pessoas elas não conseguem tomar algumas decisões que até são necessárias. Por isso que eu falo que o processo de terapia ele é tão importante, né? E eu falo que recomendável para todo mundo em qualquer situação. Em qualquer situação. Para todo mundo, gente. Não precisa, de fato, esperar ficar deprimido, nem adoecido por estresse para ir buscar uma terapia. Na verdade, eu falo que a terapia, inclusive isso em países de primeiro mundo, tudo, a terapia ela é como que algo preventivo. Sim. Entende? Você já vai no terapeuta até para você lidar com todas essas questões do mundo que, de fato, estão cada vez mais desafiadoras, né? Então, o processo terapêutico, ele vai prevenir com que, muitas vezes, você adoeça de várias coisas. É verdade. Gente, o assunto é tão bom, tão importante, que a gente acaba desviando do tema central. Dá para fazer uma pauta de cada coisa, né? Com certeza. De luto, uma de espiritualidade. Vamos fazer uma série com a Fabiana, porque ela entende da coisa. Ô Fabiana, mas voltando para a oncologia, eu queria saber quais são os maiores desafios emocionais das pessoas que acabam precisando
conviver com o câncer por um longo período, muitas vezes um câncer que não se curou, que precisa de tratamento, ou aquele que hoje tem um órgão, amanhã tem outro, acaba tendo um tipo de uma metástase, Sim, né? sim. O câncer hoje a gente ainda tem, né, muitas pessoas que vão conviver com o câncer de uma forma crônica, que são os cânceres metastáticos, Isso. né? Então, o câncer, quando ele de fato não tem uma proposta curativa, né, que às vezes ele está um pouco mais avançado ou ele já foi para outros órgãos, e a partir do momento que um câncer ele vai para outro órgão, para a ciência hoje, esse câncer ele é considerado incurável. Então, ele vai ser cronificado, né? Na grande maioria dos casos, as pessoas vão conviver com ele durante anos, mas é como uma doença crônica. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, como diabetes. Uma vez diabético, você vai ter que tomar a medicação ou a insulina para sempre. No câncer, isso hoje acontece também. E o maior desafio para essas pessoas, eu tenho muitos pacientes nessa condição e a gente trabalha muito a questão de que o câncer não é você. Você não é a doença, né? A doença, o câncer, ele é uma pequena parte do seu todo, do que você é enquanto ser humano. Né? Fantástico. Então, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, Sirlene, e de fato elas ficam tão impactadas, como tudo que a gente já falou aqui, questão cultural, de estigma que vem, que elas se veem como câncer. Então, assim, cognitivamente falando, né, aí que é a forma como você processa, você pensa que o seu corpo inteiro é câncer e agora tudo vai ser o câncer e não. Na verdade, é o contrário. E a gente trabalha muito isso com os pacientes, né? Quando a gente fala de trabalhar pensamento, aí, que é uma técnica chamada reestruturação cognitiva, é fazer com que o paciente compreenda que, na verdade, ele ainda tem muito mais células saudáveis do que doentes. Verdade. Porque mesmo que o câncer, eu tenho um câncer de mama que ele foi para os ossos, né? Então foi para a coluna, tá? Então a gente tem algumas células, alguns pontos da coluna com o tumor que ele é estabilizado com medicação, e da mama, muito provavelmente, você fez a cirurgia, tudo, você já não tem mais células cancerígenas ali. Se eu pensar no meu corpo humano por completo, é só ali na coluna, em 3, 4 pontos, que eu tenho algumas células doentes. O resto do meu corpo, ele está saudável. Então, aquilo é uma pequena parte da minha vida. O que eu faço com todo o resto? Eu preciso, até por merecimento, continuar a viver. Olha como muda a perspectiva nossa diante disso que você está falando, Fabiana. Muda muito o estado emocional de qualquer pessoa. Sim. Com essa perspectiva que você está nos apresentando aqui. E isso também já são estudos comprovados, porque tem um programa americano que a gente chama, né, de reabilitação cognitiva, chama Programa Simonton para pacientes com câncer, que, na verdade, eles começaram a fazer um treinamento cognitivo, mental, justamente com esse tipo de estratégia. Sim. De que você é muito mais... Então, ou seja, isso que eu estou falando e isso que a gente faz, né, nas psicoterapias é comprovado cientificamente, porque esse programa americano, ele conseguiu comprovar, né, que você entendendo que a menor parte do seu corpo está doente e não a maior parte, sendo que geralmente é o contrário, você acha que a maior parte está doendo, isso tem um desfecho completamente diferente. Eu sou tanto testemunha, na progressão. Viu? Eu conheço um irmão querido, Camilo,
que ele tem esse câncer metastático. Falei errado? Não, tá certo. Tá certinho. Tá certo. Mas ele é um guerreiro e ele enxerga exatamente assim. É um ponto. Ele Isso. vai e cuida. Isso. Ah, apareceu outro ponto. Outro ponto. Ele Vamos vai lá e e cuida. Apareceu outro. Ele vai e cuida. Já E aconteceu, acho que 3, 4 vezes. Ele cuidou de todos, mantém o sorriso, se cura E rapidamente. não deixa de viver a vida não dele. deixa de viver Porque a é vida. isso que a gente tem que trabalhar com o paciente. Você tem essa Isso é questão, então tá aí na maravilhoso. coluna, então você vai cuidar como a gente cuida de qualquer outra questão. Sim. Então você vai fazer o exame, você vai tomar medicação, mas dentro disso você pode trabalhar, voltar ao Sim. seu trabalho, você pode ter um relacionamento, você pode viajar. E quando você entende isso, Muda e isso tudo. já foi comprovado, você vive muito mais. Mas muda tudo. Muda tudo. Muda a perspectiva de Você vida. trabalhar o pensamento É. ao contrário, né? E que de fato esse é o pensamento que não está distorcido, porque o pensamento distorcido é quando a pessoa fica achando que, nossa, meu Deus, eu sou câncer. Aí ela não consegue de fato abraçar outras coisas da vida. Quando ela consegue trabalhar esse pensamento que estava distorcido para esse pensamento que é de fato funcional, muda toda a perspectiva. Eu mesma tenho pacientes que estão comigo desde o diagnóstico, há 13 anos atrás, 12 anos, um diagnóstico já metastático e que até hoje estão super bem, trabalhando, viajando, indo a show, ao mercado, brigando com a família, fazendo as pazes. É assim, E se cuidando. faz parte, né? Faz parte. Fabiana, eu sei que você é muito estudiosa e atua também lá no Comitê de Saúde Mental da Abrale, né? Sim. E ainda preside a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Eu queria só que você contasse para a gente, em rápidas palavras, quais são os avanços ou iniciativas que têm fortalecido o cuidado psicológico dentro da oncologia. Olha, os avanços estão justamente das pessoas, e isso a gente agradece muito a vocês, né, que são da mídia, da comunicação, de mostrarem o quanto que é importante cuidar da mente. Quando a gente tem pessoas que são responsáveis por levar essa informação à população, mostrando, e claro, com uma comunicação muito efetiva e assertiva, que cuidar da mente também é cuidar do corpo, porque mente e corpo é uma coisa só, as pessoas elas se abrem para isso e também deixam os preconceitos daquela coisa que vou falar assim porque até hoje é falado, não, psicólogo, essas coisas é para doido, eu não sou doido, né? E isso mudou muito, Sirlene. Então, os avanços eles estão justamente aí. A gente ter o espaço, e eu falo que nisso, claro, a gente tem questões com redes sociais, etc, ok, mas que também não são culpa delas, né? É tudo o ser humano por trás, mas nesse ponto de levar quando esse mundo se abriu pra gente, e aí a gente tendo canais como a Abrale, como a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, como o Oncoguia, de levar uma informação correta e efetiva de que se você cuidar da sua mente, você também vai estar cuidando do seu corpo. A gente teve avanços gigantes nessa área, porque aí a gente quebra aquele paradigma de que, não, eu não preciso. Todo mundo precisa cuidar. Esses dias até a gente tem o Dia da Saúde, né, o Dia Mundial da Saúde, e tem o Dia Mundial da Saúde Mental. E a gente estava até questionando assim, por que separaram os dias? Se saúde mental também faz parte da saúde, né? Integral. Com certeza. Né? Mas, em termos de avanço, é isso, né? É as pessoas estarem tendo conhecimento de que o mental precisa estar em ordem para que tudo esteja em ordem. E que
corpo e mente é uma coisa só e um se comunica com o outro o tempo todo. Então, se um adoece, o outro padece. Se a mente adoece, o corpo padece. E se o corpo padece, se o corpo adoece, a mente vai padecer. Então, é uma conexão contínua. Então, o avanço está aí, das pessoas, de fato, entenderem que sim, nossa, é verdade, eu preciso de ajuda, porque receber um diagnóstico desse é muito difícil, é muito desafiador, é muito traumático, e eu gostaria, sim, de ter um lugar seguro, onde eu possa falar de uma forma sem preconceitos, sem julgamentos, que é o espaço terapêutico. Então, para encerrarmos esse episódio, porque outros virão, com a senhora presente aqui nesse estúdio. Estamos aí! Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Pessoal, nesse mundo que estamos vivendo, de vários desafios, né? Vamos olhar para a gente, né? Vamos se olhar e vamos focar no autocuidado, porque é algo que muito se fala, mas pouco se faz. Então, o que é o autocuidado? O autocuidado é eu olhar para mim, eu respeitar os meus limites enquanto ser humano, enquanto profissional. Eu respeito, eu estabeleço limites, eu procuro coisas que me agradam. Então, seja uma atividade física, seja um passeio no parque, seja o processo terapêutico. Quando eu estou fazendo essas pequenas coisas, eu estou me cuidando. Então, promover o autocuidado hoje é um dos maiores desafios que a gente tem, mas é o mais importante para a gente manter a nossa saúde como um todo, física e mental. Fabiana Caron, muito obrigada. Obrigada a você, todo esse Silene. conteúdo maravilhoso que você trouxe para nós. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está aplaudindo. Aplaudindo porque... Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, porque você trouxe uma grande contribuição para todos aqueles que estão enfrentando o câncer nesse momento e também para os familiares e amigos de como saber tratar esta questão com seus entes queridos. Então, muito obrigada, e eu quero agradecer também você que está com a gente assistindo este programa. Aproveita, encaminha o programa, compartilha ele com seus amigos, com seus familiares, com os colegas de trabalho. Não esqueça de seguir o Sim Saúde no YouTube, clicar no sininho para saber outras novidades, outros programas que a Fabiana vai estar aqui com a gente. E o nosso muito obrigada também ao Davi Meirelles e ao Bruno Nunes, que fazem parte da produção do programa. Um grande abraço e até a próxima!